certo problema em algumas coordenações, porque muitos dos candidatos, né, que foram selecionados no processo seletivo do ano passado com contrato temporário, resolveram também fazer o processo seletivo desse ano justamente para concorrer, né, tentar concorrer a essa bolsa, né? A grade curricular do programa é estabelecida aí pela SBF, pela Sociedade Brasileira de Física, onde metade dessas disciplinas são disciplinas de física, né, como termodinâmica, mecânica estatística, mecânica quântica, e a outra metade é de ensino. Então, a gente tem aí fundamentos teóricos de ensino e aprendizagem, né, com uma carga horária de 4 créditos, né, e a gente pode dar destaque aí, né, à física contemporânea, por exemplo, onde o conteúdo vai depender muito do perfil docente de cada polo, né, cada polo tem uma liberdade de trabalhar o conteúdo de acordo com o seu interesse, no nosso caso né, possuir mais docentes com área de atuação em física de partícula e cosmologia, então essa disciplina acaba sendo voltada mais para essas áreas, né, alternando aí, dependendo do professor que esteja lecionando a disciplina aí no semestre. E também uma outra disciplina, né, que é muito interessante, que é o acompanhamento da implementação do produto educacional, né, onde o interesse dessa disciplina não é supervisionar o aluno enquanto a aplicação do produto educacional, mas sim levar esse professor que orienta esse aluno para a escola, né, para a sala de aula novamente, para vivenciar essa experiência enquanto o produto educacional dessa pesquisa aí, né, desenvolvida entre aluno e orientador, é aplicada. Então, esse professor, né, vai ter essa vivência de como é essa escola, as dificuldades dessa escola, né, a particularidade dessa turma, enquanto esse produto é aplicado, né? Então, essa grade curricular ela é dividida entre disciplinas obrigatórias, com uma carga horária total de 600 horas, e disciplinas optativas, com uma carga horária de 120 horas, né? Aonde você tem aí um grupo de experimental, disciplinas experimentais computacional e de ensino, né? No nosso polo, a gente acaba, entre as optativas, oferecendo sempre, na maioria das vezes, né, atividades computacionais para o ensino médio e fundamental, e na de ensino, no grupo de ensino, né, processo, sequências de ensino e aprendizagem, né, porque por causa da disponibilidade maior desses professores de estarem oferecendo essas disciplinas semestralmente. Então, a pesquisa que ocorre dentro do programa é uma pesquisa translacional, né, e aplicada, aonde esse aluno ele vai se apropriar, né, de todo o conhecimento já existente em relação ao ensino de física e, a partir daí, subsidiar, né, as suas ações em sala de aula. Então, são agrupadas aí 3 linhas de pesquisa, de acordo com a SBF, né? A física no ensino fundamental, é onde o aluno ele vai desenvolver produtos e formas de abordagem, visando conteúdos de física adequados aos estudantes do ensino fundamental. Física no ensino médio, que é a atualização do currículo de física para o ensino médio, de modo a contemplar resultados e teorias da física contemporânea, né, visando uma compreensão adequada das mudanças que esses conhecimentos provocaram e irão provocar na vida dos cidadãos, e processos de ensino e aprendizagem, tecnologias de informação e comunicação, né, que vai desenvolver aí produtos e processos de ensino e aprendizagem que utilizem tecnologias de informação e comunicação, como, por exemplo, aplicativos.
Ao final do prazo regular, que é o prazo de 24 meses, né, esse aluno, né, do programa, ele entrega aí à coordenação um arquivo, né, referente tanto à dissertação como o produto educacional. E esse produto educacional, né, é uma produção técnica, né, que pode ser aí um vídeo, pode ser um aplicativo, pode ser um jogo educacional, né, pode ser, né, uma unidade aí de ensino potencialmente significativa para, né, trabalhar determinado conteúdo, né? E quando a coordenação recebe esse material é inserido na plataforma do MNPF para análise do supervisor de polo. Então, o supervisor de polo vai receber esse material, vai analisar esse material e, a partir da aprovação desse supervisor, é que o material, né, a dissertação e o produto educacional são enviados à banca e a defesa assim agendada, né? Então, esse processo de defesa só pode ocorrer após a validação do supervisor de polo, né? E ao final, né, quando esse aluno defende, ao final ele aprovado aí, ele obtém aí o título de mestre em ensino de física e o diploma é emitido, no nosso caso, pela UFRJ, né? A ideia principal é que esse egresso do programa, né, tenha um domínio, né, dos conteúdos de física, principalmente dos conteúdos relacionados à física moderna, né, à física contemporânea. Então, a gente, quando recebe esse aluno, a gente percebe, principalmente alunos de áreas de formação diferentes da física, que ele tem uma insegurança muito grande em abordar temas relacionados à física contemporânea em sala de aula, né? Então, a ideia é que durante esses 2 anos, com as disciplinas que são apresentadas a esse aluno, né, que ele desenvolva essa segurança de abordar conteúdos relacionados à física à contemporânea, como relatividade, né, como física quântica, como cosmologia e etc. Né? Além disso, que esse docente, né, que esse aluno egresso, seja capaz também de promover mudanças na sua prática pedagógica. Muitas vezes a gente recebe um aluno que está ali engessado numa prática, né, onde ele é o centro, né, das atenções, o detentor do conhecimento, o aluno ali um mero agente passivo desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente percebe também a necessidade desse aluno, né, que procura o MNPF, de mudar a sua prática pedagógica com novas metodologias, né, facilitadoras de aprendizagem, como, por exemplo, metodologias ativas de aprendizagem, como o ensino sob medida, sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos. Né? Além disso, né, espera-se que esse aluno saia empoderado é, quanto ao seu valor, né, perante a sociedade, o seu valor de trabalho perante a sociedade, e que seja um profissional ético com formação humanista, né? Sobre o Polo 27, né, ele faz parte da UFRJ, Campus Macaé. Macaé é uma cidade da região norte fluminense do Rio de Janeiro, que fica a mais ou menos 200 quilômetros da região metropolitana, né? É uma cidade onde a economia gira basicamente em torno do petróleo e do turismo, né? Tem aqui uma das sedes da Petrobras, então, né, essa economia do petróleo, né, é muito importante para a cidade, né? E o campus ele fica situado numa região de Macaé que a gente chama de cidade universitária, né? O campus é um campus recente,
da UFRJ, um dos mais recentes, que surgiu aí com o Reúne, né? E ele fica localizado nesse conjunto, né, de prédios aqui construídos pela prefeitura, que abriga não somente a UFRJ, mas como a Universidade Federal Fluminense, né? E também, né, dentro desse conjunto de prédios aqui, há também uma faculdade municipal, né, que oferta alguns cursos, né? Então, o nosso programa, né, de pós-graduação em ensino de física, ele é uma unidade aí dentro do Instituto Politécnico, que possui 3 cursos de graduação em engenharia, engenharia civil, engenharia de produção e engenharia mecânica, né? A gente não tem na região um curso de licenciatura em física presencial, né? A gente só tem curso de licenciatura em biologia e licenciatura em química. E recentemente, agora em setembro, o programa completou 10 anos, né? Ele surgiu praticamente aí com o início das atividades do MNPF lá em setembro de 2014. O nosso corpo docente atualmente é formado por 12 professores, entre professores permanentes e colaboradores, né? A grande maioria com formação em física, né? Áreas de formação de física, mas diferentes áreas, né? Como física de partículas, física nuclear, cosmologia e astrofísica. E além desses 10 professores com formação em física, a gente tem outras 2 professoras colaboradoras, né? Uma, a professora Janaína Santana Gomide, que é da área de ciência da computação, e a professora Milena Diniz, que é da área de engenharia de produção, né? Mas a professora Janaína Santana, né? Que junto com os outros professores, também ministra disciplinas e orienta, né? Ela tem se voltado muito para aplicativos, construção, né? Criação de aplicativos na área de educação. E a professora Milena, né? Diniz, ela tem pós-graduação aí em metodologias ativas de aprendizagem. Então, essa colaboração de professores de diferentes áreas, né, tem sido bastante construtiva para o nosso programa. O nosso corpo discente, né, quanto em relação à área de formação, a sua grande maioria, né, é física licenciatura, né? Aí 55% são da área de física. Uma parcela aí licenciados em matemática, né? E um grupo aí com licenciatura em biologia, né, com formação em pedagogia e outras áreas como licenciatura em química e também a gente tem aí um grupo de discentes também com formação em engenharia, né? Na cidade tem muitos engenheiros e alguns deles estão em sala de aula, né? Então, muitas vezes eles vêm procurar o nosso programa justamente para ter essa qualificação e essa segurança maior aí ao lecionar, né, ministrar as disciplinas de física, né? Quando a gente olha esse grupo, né, mas na maior parte de licenciados em física, né, mas como eu disse anteriormente, o campus não tem uma licenciatura em física. A gente observa aqui quanto à região de atuação desses docentes, que a grande maioria deles vem da cidade de Cabo Frio. A cidade de Cabo Frio é um município que fica a aproximadamente 70 quilômetros de Macaé, né? E que lá tem o Instituto Federal Fluminense, que tem o curso de licenciatura em física. Então, a gente acaba, né, recebendo muitos desses alunos formados lá em Cabo Frio, no Instituto Federal Fluminense,
né? Mais até do que os residentes atuantes em Macaé. Se a gente amplia esse olhar aí, e pega Búzios, que é um município vizinho de Cabo Frio, né, que tem aí uma atuação de professores de 9%, isso acaba se justificando porque o Instituto Federal Fluminense ele fica ali bem na fronteira entre Cabo Frio e Búzios. E muitos alunos, né, do Instituto Federal Fluminense que acabam se formando, acabam atuando em Búzios e residindo em Macaé, e acabam sendo nossos alunos também no programa, né? A gente também tem uma atuação aí de outras regiões do município, principalmente a região serrana, né? E a região aí o município de Nova Friburgo, onde a gente acaba recebendo também muitos alunos. É, quanto aos desafios, né, ao longo desses 10 anos, a gente pode destacar aí, né, a adaptação e adequação das nossas aulas, né, primeiramente. A adaptação no sentido de que quando a gente começou as aulas do programa, né, e como é sugerido pela SBF que essas aulas sejam concentradas em poucos dias da semana, né, justamente porque esse aluno é um aluno que está em sala de aula, né, e é difícil muitas vezes para ele, né, sair, do seu município para ir para outro município estudar. Então, no início, as nossas aulas eram quintas, sextas e sábados, né? E muitos alunos tinham que pernoitar em Macaé, que é uma cidade que, apesar de estar no interior do Rio de Janeiro, é uma cidade com custo de vida elevado, né? E isso acabava sendo custoso para esses alunos, né? Pernoitar 2 noites em Macaé. Então a gente acabou, né, no segundo ano, terceiro ano aí, concentrando nossas aulas às quintas e sextas-feiras. Quintas, tarde e noite, né? E sexta-feira, manhã, tarde e noite. Isso por causa de uma demanda desses próprios alunos, né? Devido à dificuldade, poucos deles, né, tinham bolsas para conseguir se manter em Macaé. Então, através dessa demanda passada para os alunos, né, apesar de ser, né, uma carga horária extensiva no dia, eles optaram por isso do que ter que, né, passar a noite em Macaé ou ter que ir e vir para os seus municípios. Uma outra questão também extremamente relevante quando a gente considera principalmente que muitos desses alunos não têm a formação em física, né? Alguns vêm da pedagogia, da licenciatura em biologia, né? Foi a adequação das aulas, principalmente as aulas de conteúdos de física, como mecânica quântica, como termodinâmica e física estatística. Então, ao longo dos anos, né, os professores, não que o rigor matemático dessas disciplinas tenha sido deixado de lado, mas, né, foi preferido trabalhar mais os conteúdos, os conceitos relacionados a essas disciplinas, para uma melhor abordagem desses conceitos em sala de aula, né? Então, é vista essa abordagem matemática, né? Mas é mais trabalhado, né, os conceitos, né, o que essa física aí contemporânea significa no nosso dia a dia e muitos experimentos, como na disciplina de eletromagnetismo, onde o professor trabalha muito a parte experimental com esses alunos. Logo depois disso, principalmente quando as primeiras dissertações foram enviadas lá para a plataforma do MNPF para análise do supervisor, né, a gente percebeu que a gente não tinha, né, um entendimento do que era esse produto educacional inicialmente, né, e como ele fazia parte dessa dissertação, né, considerando que todos nós viemos, né,
de mestrados e doutorados acadêmicos, né? E que o produto final, né, dessas pesquisas era um artigo, isso é bem definido para todo mundo que vem da área acadêmica. No mestrado profissional, né, quando a gente enviou essas dissertações, muitas delas voltaram porque o produto educacional ele não estava claro e não estava independente ali na dissertação, né? Então, né, o supervisor fez algumas análises, né? E o que é importante quando se fala de produto educacional, principalmente numa dissertação desse tipo, né, é que esse produto seja independente da dissertação, seja um material independente, onde um professor que queira dar uma aula, né, de relatividade restrita lá para a turma dele, no interior lá de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, ele pega esse produto educacional, né, observe aquela sequência didática, né, compreenda como aplicar aquele produto, aquele conteúdo na aula dele, né? E também, né, nesse produto é extremamente importante vir o relato de experiência desse professor, as dificuldades que ele teve em aplicação desse produto educacional. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo, né, o que é esse produto educacional e as dissertações, né, tomaram aí o caráter que realmente tem que ter no mestrado profissional em ensino de física. Uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente no interior, mas também no estado do Rio, né, em relação à Secretaria de Educação, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer uma proximidade, principalmente com as secretarias de educação, principalmente com a Secretaria Municipal de Educação de Macaé, né? A gente já tentou, e não só eu como coordenadora do programa, mas a diretora de pós-graduação, de pesquisa e pós-graduação do Instituto já tentou algumas vezes, né, estabelecer, estreitar esses laços, não só para divulgação, né, dos produtos educacionais já elaborados ao longo desses anos, nas escolas, mas também como divulgação do programa, né, nas escolas, né, porque muitos desses professores que estão lá e que estão na educação fundamental são elegíveis, né, são possíveis candidatos, poderiam ser possíveis candidatos ao programa, né? Então a gente encontra essa barreira aí, esse distanciamento, talvez pelo fato, né, da gente estar no interior, né, e as secretarias serem cargos muito políticos e que trocam, né, duas, três vezes em cada mandato. É difícil estabelecer essa colaboração, mas é uma coisa que a gente continua tentando, né? E também o que a gente tem observado nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, é uma dificuldade de preenchimento das nossas vagas. Nós ofertamos 10 vagas a cada ano, né? Mas como vocês podem observar, né, houve uma queda abrupta das inscrições no processo seletivo a partir da pandemia de Covid. Então, nos últimos 3 anos, aí, nos últimos 3 processos seletivos, a gente não conseguiu preencher o nosso total de vagas, né? Aqui houve, em 2021, não houve processo seletivo, porque a CAPES não permitiu, afinal, a gente estava em pleno olho do furacão da pandemia de Covid, então não foi aberto edital, né? Mas também tivemos dois hiatos aí em 2015, mas 2015, porque só participaram do processo do edital para o processo seletivo os polos que ainda não haviam participado do processo seletivo de 2014, né? E um 2018, mas isso foi reflexo aí do fato do Instituto Federal Fluminense ter tido uma greve, né, longa e acabou que ficou um represamento aí de alunos,
né, que não conseguiram fazer o nosso processo seletivo, né? Mas, esperançosamente, nesse ano, o processo seletivo de 2025 para 2025, nós obtivemos aí um número razoável de candidatos, né? Onde a segunda etapa desse processo ocorre na semana que vem, que é a defesa de memorial em todos os polos, né? E a gente está com esperança aí de, depois de tanto tempo, preencher essas vagas e com esperança de que a pandemia tenha realmente ficado num passado aí não tão distante. Quanto às conquistas, desde do início das nossas atividades, a gente tem aí mais de 30 dissertações defendidas, especificamente 32 dissertações, né, duas foram defendidas recentemente, com produtos educacionais variados, né, desde vídeos, aplicativos, revistas, em quadrinhos, abordando os mais variados temas, né, principalmente de física contemporânea. Aqui a gente tem um exemplo da nossa egressa Camila, que desenvolveu vídeos animados, curtinhos aí no ensino de física moderna. Ela trabalhou relatividade restrita, relatividade geral e física de partículas, em turmas aí do ensino médio, né, fazendo esses vídeos bem dinâmicos e bem interessantes. Foi um resultado bem legal do trabalho dela, onde ela trabalhou, né, também a forma de avaliação aí usando mapas conceituais, né? E também, né, é uma característica muito peculiar do nosso polo, né, dos alunos se utilizarem, né, durante a construção do seu produto educacional de metodologias ativas de aprendizagem. Então, eles têm um interesse muito grande em usar essas metodologias, seja sala de aula invertida, instrução por colega, seja ela qual for, na dinâmica, nas ações em sala de aula. Então, a gente vê um grupo, né, razoável aí de alunos usando esse tipo de metodologia, a Camila também usou. Aqui a gente tem uma aluna, né, que é licenciada em biologia, atuava aí no terceiro ano do ensino fundamental, na terceira série do ensino fundamental, ou seja, trabalhava aí com os menores, e resolveu usar a sala de aula invertida aí nesses anos iniciais do ensino fundamental. Então, ela teve uma experiência bem rica, né, com os pequenos, né, trazendo aí abordando aí temas como atmosfera, uso da bússola, relógio solar, né, mas trabalhando dessa forma dinâmica, né, com os seus alunos. O trabalho dela também resultou no artigo aí que saiu há algum tempo atrás, né, e foi teve um sucesso bem grande esse produto educacional, né? Aqui a gente tem um outro produto educacional, né, que é uma revistinha em quadrinho da aluna Caroline, que já defendeu já tem algum tempo, onde ela trabalhou o tema dualidade onda-partícula, né, uma sequência didática para o ensino médio, utilizando historinhas em quadrinhos, né? Ela tinha essa facilidade não só, né, da criação da revista em quadrinho, né, como do criar esse enredo aí mais envolvente, mais atrativo para esse aluno. Então, foi também um material bem interessante. Aqui, um dos nossos alunos, né, vindos aí do Instituto Federal Fluminense, que atua em Cabo Frio, na rede privada de ensino, que trabalhou tópicos de eletromagnetismo utilizando recursos como FET, né? Ele trabalhou também com Kahoot para, né, como jogo aí educação jogo, né, entre os alunos, né, motivação e métodos ativos também de aprendizagem. O interessante da aplicação do produto educacional do Raul, né, foi que ele acabou motivando ali dentro da escola que ele trabalhava outros professores também, em diferentes áreas, como
língua portuguesa a trabalhar também com metodologias ativas. Então, isso acabou engajando a escola, né? Foi bem interessante, por mais que fosse uma escola da rede privada, com conteúdo, com, né, mais voltada aí para vestibular, etc. Mas ele acabou contagiando aí uma boa parte desses docentes, né, que atuavam nessa escola. E aqui a gente tem outro trabalho que é do aluno Irã, que trabalhou relatividade restrita, também utilizando aí revistas em quadrinhos, né? Utilizou também métodos ativos de aprendizagem durante o seu trabalho de aplicação de produto. Esse também é um aluno particular, porque ele né, formado em licenciatura em matemática, então foi um daqueles que chegou com a questão: eu me sinto inseguro em relação a abordagens de temas de física, né? E procurou o mestrado e saiu do mestrado muito mais enriquecido, né? Em relação a como trabalhar, né, conteúdos de física em sala de aula. Tanto que assim que acabou durante até o mestrado, ele se inscreveu num curso, né, híbrido de licenciatura em física, que é coordenado pela UFRJ, né, que é remoto, né, e está prestes aí a concluir o curso de licenciatura em física. É uma conquista também que eu acho extremamente importante, antes de falar aí das perspectivas, né, é dessa relação que a gente acaba, né, conquistando com esses professores, né, que estão em sala de aula da educação básica, né? Eu, pelo menos, que fiz licenciatura e estou afastada há bastante tempo da educação básica, né? Essa troca é extremamente enriquecedora, né? E te faz perceber, né, te faz ter um olhar mais empático para a sala de aula, né, que você tem ali na graduação, né? Você começa a entender melhor esses seus alunos, as dificuldades desses seus alunos, né? A partir do momento que você entende essa sala de aula, né, esses alunos da educação básica, as dificuldades que eles passam, né, em relação ao ensino de ciências, né, muitas vezes escolas onde não há ensino de física no ensino médio, né, já recebi alunos, né, em sala de aula que não viram física durante os 3 anos do ensino médio, né? Então, essa troca de experiência com o professor, né, passa, né, faz com que entendamos melhor, né, a nossa prática docente também, né? E além disso, fez com que muitos professores do programa, através das pesquisas realizadas, né, desenvolvidas, começassem a adotar novas estratégias, né, na sua prática na graduação, né, usando aí de métodos ativos de aprendizagem. Então, acho que além das dissertações, fica aí essa conquista, né, dessa transformação também, né, da nossa prática pedagógica, né, através dessa experiência. Quanto às perspectivas, né, para os próximos 10 anos, a ideia, né, graças a essa colaboração com professores de outras áreas de atuação, que está sendo tão enriquecedora, né, a ideia é cadastrar novos docentes, colaboradores, de diferentes áreas, né, para, né, que a gente possa ter uma colaboração maior, visões diferentes, né, sobre o ensino, colaborações diferentes, né, no programa, né? Se esse número de inscritos no processo seletivo realmente se manter pelos próximos 2, 3 anos, aumentar aí esse número de vagas, né, no nosso programa, solicitar à SBF um aumento de vagas no programa, né? A partir da experiência adquirida, né, de todo o material construído, também começar a ofertar oficinas para professores da rede pública de ensino, não somente em Macaé, mas como dos municípios vizinhos,
e, né, num futuro não tão distante assim, pensar em elaborar, né, um doutorado profissional em ensino de física. Eu acho que com esses 10 anos a gente já adquiriu experiência suficiente, né, para pensar, dar um passo maior aí em direção a um doutorado profissional em ensino de física, ou quem sabe, né, já que a SBF agora enviou uma proposta de doutorado nacional em rede, inicialmente com 4 polos. Quem sabe no futuro integrar também aí esse doutorado em rede, caso seja aprovado pela CAPES. Então, são planos futuros, né, a curto, médio e longo prazo para os próximos anos. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Maurício e ao programa pelo convite e fico aberta aí para as perguntas. Muito obrigada. Tá, muito obrigado, então, professora Valéria. Obrigado pela, né, por dar essa oportunidade de a gente ter contato, né, com essa realidade, né? Mais uma aqui que a gente traz aqui para o programa. Na verdade, dentro dos tópicos aqui, né, a gente encerra, né, como último seminário que vai tratar sobre esse tópico. E eu queria abrir aqui, antes de, né, repassar para todo mundo lá no auditório, né, um conjunto aqui de duas perguntas, né, 2 ou 3 perguntas aqui para você, Valério. Assim, quando você vai contando sobre a história, né, do programa de pós-graduação, a gente vê exatamente uma maturidade, né? Assim, muitas coisas que vocês já fizeram, né? E ao mesmo tempo, né, de forma triste, a gente vê que, né, é muito pouco engajamento, né, de pessoas entrando no programa, né? Então a gente vê uma estrutura que vai crescendo, né? Ela vai ganhando forma, ganhando corpo, né, ganhando, né, suporte, né, e ao mesmo tempo, né, a dificuldade de ter exatamente as pessoas ali que estariam, né, envolvidas, né, nesse processo de formação. Quando você fala, né, das linhas de pesquisa, quando você fala, né, de todos os objetivos do programa, a gente vê que são vários, né? E eu queria ver com você, efetivamente, né, assim, como coordenadora, qual a ênfase que acaba predominando, né, dentro do programa de pós-graduação? Porque a gente vê, né, quando você mostra o perfil dos alunos, né, a heterogeneidade, ela mostra mais né, um complicador, é um fator complicador, né? Porque É, você está trabalhando com quase 50% dos alunos sem a formação na licenciatura em física. E dentro de uma proposta que visa não só, né, trabalhar o conteúdo de física, mas avançar, né, para a física contemporânea e física moderna, tentando, né, incorporar outros elementos mais atuais, né, que muitas vezes não são nem contemplados dentro do currículo, né? Então, nessa perspectiva, eu queria que você pudesse, olhando assim de modo efetivo, né, na prática, qual é a ênfase que acaba predominando? Seria uma ênfase no conteúdo, até pela preocupação, né, com esses sujeitos, né, muitos oriundos de uma formação deficitária em relação à física, né, tentando também, né, de certa forma, desenvolver, né, uma complementaridade, uma perspectiva curricular, né, trabalhando, como você citou várias vezes aqui, né, conteúdos, né, por exemplo, da física, né, contemporânea, uma ênfase, né? Esse é um segundo ponto, no contexto da localidade, né, de Macaé ou região, porque de certa forma, né, isso também representaria, né, um apelo importante na perspectiva curricular, né, porque mostra, né, contextos específicos, né, onde muitas vezes aqueles professores estão situados, né? Então, para além do conteúdo, ele poderia estar, né, explorando, né, que realidade está ao redor ali, né, e que poderiam ser contemplados, né, nesse processo de formação. E o terceiro nível aqui, a terceira ênfase, né, que é a ênfase das diferentes abordagens pedagógicas, né, como você cita aqui, as metodologias ativas e tantas outras coisas, né. Colocando esses três núcleos, né, essas três ênfases, né, quais seria, né, por exemplo, eu tenho um primeiro olhar, eu imagino que acaba tendo uma com maior preferência, mas na sua visão, né,
Você acha que essas ênfases elas estão equilibradas ou ainda existe um foco maior em uma em relação às demais? Olha, Maurício, como você mesmo falou, e eu, né, falei aqui na apresentação, acho que a nossa maior ênfase, né, nossa maior preocupação é em relação ao conteúdo. Trabalhar esses conceitos, né, nesse aluno, né, que muitas vezes não teve essa formação adequada, né? Tirando os alunos que vêm ali do Instituto Federal Fluminense, que realmente tem uma boa formação, a grande maioria, né, vem de universidades particulares aqui do interior, né, do Rio de Janeiro, né, onde a formação é muito deficitária, né? Então esse professor é jogado em sala de aula, né, e sem as ferramentas necessárias, né, o conhecimento necessário. Então, acho que a principal ênfase é trabalhar esse conteúdo, esses conceitos de física, para que sejam, da melhor forma abordados. Só para dar um exemplo, né, a gente já recebeu relatos de professor de educação física dando aula de física, porque não tem professor, né, na região, né, principalmente no interior, com a formação adequada. Então, tanto eu quanto os colegas, a gente tenta trabalhar muito bem isso, né? E também, né, as metodologias, como esse aluno, né, vai ressignificar ali, né, vai sair daquele engessamento em sala de aula, né, porque muitas vezes é isso que ele tem conhecimento, né, o famoso quadro e giz, né, e a gente sabe que o ensino está muito além disso, né, a gente tem métodos facilitadores, né, dessa aprendizagem que vão tornar, né, essa aprendizagem realmente significativa. Então, eu diria aí que é o conteúdo e o método, né? Um outro ponto, Valéria, acho que assim, diz respeito à validação dos produtos educacionais, né? Eu faço parte, né, de um programa, né, ele é bem mais novo, né? E a gente vê a dificuldade, né, de se compreender, né, o que é esse produto educacional. Como você falou, muitas vezes o produto educacional ele fica dentro, né, da Perdido, tese e não acaba ganhando uma identidade, né? E não, ele é uma separada. Você usou aqui independência, né? Mas eu acredito que a melhor palavra seja, né, uma separação e uma identidade. Porque é, ele vai ter dependência, né? Porque, na verdade, ele é, é gerado a partir, né, daquela produção intelectual que aquela está sendo feito, dissertação. né? Isso. Então, nessa perspectiva, o que eu vejo, o que acontece de certa forma aqui também, é que muitas vezes o produto educacional ele acaba ganhando sim, né, uma forma, né? E ele acaba sendo algo em decorrência daquilo que está sendo trabalhado, mas muitas vezes ele não é o objeto da pesquisa em si, né? Ele é uma coisa gerada, né, que de certa forma ele vai dar uma cara, é um produto, né, que foi gerado, né? E nem sempre existe um cuidado, né, no sentido de validar esse Validade. produto numa perspectiva de efetividade em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Porque a gente diz assim, né? Ah, não, que é importante, né, que a gente separe esse produto educacional para que outros professores possam usar, né? Então a minha questão é assim, o fato, né, de preparar um produto educacional, né, e se não houver um cuidado na validação da sua efetividade, né, como a gente, né, disponibiliza isso, né, acreditando que aquilo de alguma maneira tem um potencial se mesmo a gente não validou. Então, essa é uma questão que eu digo, não é restrita a vocês, né? Também a gente, né? Que a gente tem essa dificuldade, né? Assim, quando, principalmente em pesquisas, em que esse produto educacional ele é gerado, mas ele não se caracteriza como objeto da pesquisa. Portanto, muitas vezes não há uma preocupação, né? No processo da sua feitura, no processo da sua validação, enquanto produto educacional, né? Que possa ser testado, validado, e aí outras pessoas utilizando, né,
aumentando o potencial, né, da sua efetividade junto ao processo de ensino-aprendizagem. Não, com certeza, isso é uma preocupação permanente, né? Sempre que eu falo para os alunos, olha, esse produto educacional precisa ter uma fundamentação, né? Você tem lá as teorias de ensino e aprendizagem, você precisa validar esse seu produto educacional com essas teorias, né? Então, eles têm de início uma dificuldade muito grande de entender isso, né? E também, né, eles têm uma dificuldade, porque mesmo que muitos que vêm da licenciatura, né, e é uma experiência que eu tive durante a licenciatura, mas graças a Deus isso vem mudando, é que você às vezes passa ali fazendo as disciplinas de ensino na licenciatura e você vê basicamente Piaget ao longo dos 2 anos, né? Somente Piaget ao longo de 2 anos. E você não tem uma compreensão como isso, né, é fundamental, né, para a sua prática docente, né? Então, a validação passa muito por, a meu ver, passa muito por isso. Você, né, fundamentar ali o seu produto educacional com uma teoria de ensino e aprendizagem apropriada, não é só o vídeo, não é só o aplicativo, entendeu? Mas é um trabalho, né, persistente isso. Mas tá joia, Valério, obrigado, viu? Eu vou repassar então para o Marcelo para ele, né, poder coletar as questões do auditório. Por favor, Marcelo. Agora virei o Marcelo. Né? Obrigado, brincadeira, professor. A questão não é que eu já peguei o microfone, então eu tô fazendo a função do Marcelo. Ah, tá. Meu nome é Bento, parabéns pela apresentação, professora. E assim, eu Obrigada, fiquei com bem. uma dúvida, em parte em relação à questão do conteúdo, né? Então, assim, me dá a impressão de que o curso, né, o mestrado, mas você já explicou, né? Então, assim, em parte você já respondeu a minha dúvida, uma delas, né? Então, em relação à questão de conteúdo, né? Então, praticamente a gente observa que praticamente na mecânica quântica, mecânica estatística, termodinâmica, é quase uma segunda licenciatura, ou, né, um novo curso de física, né, para esse aluno. E aí o que eu achei, a impressão que eu fiquei foi, cadê as disciplinas pedagógicas, né? Então você falou de metodologias ativas, de, né, peer instruction, ou seja, aquela questão, mas você não enxerga isso né, na ementa do Não, curso ou é, nas disciplinas, né? pode falar. E Então, aí, então, e aí assim, e aí dá a impressão de que esse aluno, ele, né, talvez ele, não sei como é que o professor, como é que está a questão né, da matéria em si, se na mecânica quântica o professor ele trabalha, sei lá, com sala de aula invertida, então o aluno tem uma vivência prática de sala de aula, então é ali que ele aprende que tem uma sala de aula invertida, tal, ele tem contato com a parte pedagógica durante as aulas de física, ou porque na ementa, né, como eu falei, não transparece que ele tem alguma parte didática. E pelo contrário, a parte didática está com optativa, né? Então, se é um programa de ensino de física, né? Então o ensino parece que está aquém, né? Está mais preocupado com a questão de conteúdo de física do que de ensino, né? Assim, a impressão que tem, né? Olhando apenas para a ementa, assim como você apresentou, né? não, então, quando você olha a ementa, a grade curricular, né, tem uma disciplina especificamente, eu sou a responsável por essa disciplina, que é teorias de ensino e aprendizagem. Aonde além, né, de trazer, né, as teorias, as principais correntes sobre ensino e aprendizagem, eu trago também, né, essas metodologias, né, que vão proporcionar, né, que esse aluno, né, tenha uma prática pedagógica diferente da tradicional, né, da que ele está acostumado. E além dessa, tem também o fato de que muitos desses professores, como você mesmo falou, muitos deles trazem isso para as suas aulas, seja de mecânica quântica, seja de termodinâmica ou física estatística, a gente acaba trazendo isso, né? E
Isso acaba motivando esses alunos, né? Fora as optativas também, que têm um caráter de ensino também. Então, isso é colocado na prática para esses alunos. Boa tarde, professora. Tá? Meu nome é Francisco Mateus, sou aluno aqui do PIEC, aluno do mestrado. E eu fiquei com algumas dúvidas. Na verdade, eu vou só falar que você disse que de certa forma, o governo não ajuda quanto ao programa de vocês, mas pode ficar tranquilo que isso é em todo e qualquer lugar, tá? É, Eu só quis falar só do meu, do meu quadradinho, né? Não Mas quis. isso é no Brasil inteiro, então eles dificultam de qualquer forma. A gente que tá aqui é por esforço mesmo para querer, mas é em todo e qualquer lugar. A minha dúvida ficou, como é um programa de ensino, a questão do corpo docente. Então, se o corpo docente teria alguém de ensino na área, ou seria só físico mesmo? Porque, que nem um colega falou, quando você olha a grade do programa, percebe-se somente disciplinas voltadas para a área de física. E o corpo docente é o corpo que já os docentes eles já têm doutorado, mestrado nessa área, ou é voltado somente para a física aplicada o currículo deles, a área deles. E outra Não. pergunta, na verdade, é só uma relação quanto ao produto, que eu acho que quando você faz um produto educacional, de certa forma você meio que rotula ele, né? Então acho que a ideia do produto não é rotular. A ideia é você mostrar caminhos como a aula ela pode ser feita através de uma sequência didática. Então, quando você gera um produto através do programa, a ideia é que ele fique flexível para que outras pessoas usem, né? Então, não é você falar, ó, vai dar certo dessa forma, mas deu certo dessa forma porque sua turma foi assim, sua graduação chegou a esse nível e tem N outros parâmetros. Então, acredito que o produto educacional ele varia muito de professor, turma, escola e comunidade, N outras coisas. E eu acho que só isso mesmo. Com certeza, o produto ele vai depender aí muito dessa comunidade escolar onde ele está inserido, né? Recentemente, um dos nossos alunos defendeu, né? E ele faz parte de uma escola, né, que fica na região rural de Macaé, né? Que são outras características, né? Então são crianças aí que são séries aí são, né, séries multisseriadas, onde você tem alunos de terceiro, quarto e quinto anos juntos, com diferentes graus, né, de aprendizagem. Então, realmente, isso é muito particular, né, dependendo da região. E quanto ao corpo docente, né, todos os docentes, né, têm formação em física, né, básica, né? Então, não tem nenhum docente no nosso corpo, por enquanto, na área de ensino, né? É uma coisa também que é algo que a gente tem lutado também. Mas, por enquanto, né, é uma briga que a gente tem no departamento de uma próxima vaga que surgir, né, ser voltada para a área de ensino de física, que eu acho que isso também iria, né, contribuir muito para o nosso programa, né, já que nenhum de nós é formado no ensino. Né? Quando a gente pleiteou aí participar do MNPF, já tinha a grande maioria desse grupo de professores que não são formados na área de ensino, mas isso é algo que a gente luta, né, para conseguir, mas a briga, né, quando aparece uma vaga por algum motivo, né, sempre acaba sempre sendo voltada para física geral, com ênfase em física experimental ou física teórica, e até o momento a gente não conseguiu,
para a área de ensino, mas continuaremos brigando para tal. Obrigado, Valéria, pela apresentação. Foi bastante elucidativa, principalmente nesses aspectos que são comuns, né? Como você respondeu agora, essa última questão de que as relações, né, entre a universidade por exemplo, o sistema educacional, elas são tem muita dificuldade, né? São tensas e descontinuadas, né? Isso é comum, né? E a gente tem percebido também no universo dos mestrados profissionais, a gente já teve algumas palestras aqui, que realmente há um prevalecimento de professores formados nas áreas, né, fundamentais, como você colocou, né, ou básicas, né, como você colocou, da física e da química que a gente viu aqui. E isso tem trazido, né, eu acho que vamos dizer assim, questionamentos, né, por parte da comunidade de ensino de ciências de modo geral há algum tempo, né? Então a gente está fazendo esses seminários, inclusive, para poder debater e esclarecer, né, discutir essas questões, né, que são amplas e que envolvem é, um sujeito, né, ou uma parte da sociedade muito importante, né, que são os escolares, são os estudantes de educação básica de modo geral, né? E evidentemente os professores que estão, né, nessa mediação importante. Eu queria recuperar um ponto lá dos primórdios. Você citou Marco Antônio Moreira, que de fato é um nome muito importante no ensino de física e também no ensino de ciências, fundador um dos criadores da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, e também um entusiasta da área 46, hoje chamada área de ensino, mas quando ela começou a ser pensada em 98 para 99, depois criada em 2001, ela era a área de ensino de ciências e matemática, não é? Então, Moreira também foi um dos propositores da área de ensino de ciências e matemática, e a atual área de ensino. E aí também você citou, né, eu estou fazendo esse contexto para para colocar as perguntas, a área 51, né? Então, o primeiro ponto é assim: qual que foi o papel da Secretaria de Ensino, se você sabe, né, se puder relatar, na construção da proposta do mestrado nacional profissional em ensino de física, que é um mestrado em rede, né? De onde eu entendo, ele funciona como Entendo. mestrado em rede, né? E assim, um outro ponto que me chamou a atenção também é que vocês têm, isso não apareceu nos outros seminários, vocês têm a figura de um supervisor do programa, que até onde eu acompanhei não faz parte do quadro de docentes do programa, não é? Então eu queria entender um pouquinho melhor qual é o papel do supervisor dos programas dentro da estrutura do MNPF, né? E por que que ele tem esse papel de uma espécie de endosso, né? Eu não entendi bem, não sei se entendi bem, né? Mas ele endossa a dissertação e o produto, quer dizer, isso só vai para a defesa se ele der um ok, né? Correto. E aí a outra, que eu acho que é mais próxima aí da realidade de vocês, me chamou a atenção também, né? Que vocês não têm um curso de licenciatura em física, né? Se não me engano aí. Então, então eu queria que você falasse um pouco né, se isso tem sido uma dificuldade para vocês, ou ao contrário, né? Talvez essa história de 10 anos, né, vocês com essa experiência de vocês, não conseguiram, vamos dizer, liquefazer essa experiência. Estou usando aqui um termo da química, porque eu sou químico, tá? Uhum. Essa experiência de vocês numa licenciatura em física, e mesmo assim na contratação de docentes, né? Como é que é essa disputa dentro né, de Macaé, do campus da UFRJ, que é um campus da UFRJ, né? Em torno da licenciatura em física e da formação de professores de física. Então, isso é uma discussão grande também, né? Como eu falei, a maioria dos nossos alunos que têm licenciatura em física vem do Instituto Federal Fluminense, que fica a 70 quilômetros, né? Já discutimos várias vezes a possibilidade de ter um curso de licenciatura em física, mas a grande maioria dos colegas
né, acha que o curso, né, teria grandes dificuldades, né, em Macaé. Outros cursos de licenciatura já têm dificuldades, como o curso de licenciatura em Química, de preenchimento de vagas, né, e quando surge, a ideia de se criar mais um curso no Instituto Politécnico, acaba se pensando, né, em cursos de engenharia, né, porque a região, né, tem uma demanda devido à Petrobras, etc. e tal, de profissionais de engenharia. Né, logicamente, a gente sabe que tem uma necessidade, uma demanda também muito grande em ensino de física, né? A grande maioria desses professores não tem, que estão em sala de aula, não tem a licenciatura em física, mas é aquela coisa, né, são discussões longas, né, dentro do Instituto, né, sendo que o campus Macaé, como eu falei, é um campus recente, né, então os cursos que existem agora se estruturaram realmente há pouco tempo. E, né, é uma discussão grande, é um vespeiro aí a ser mexido, né, mas é assim, né? Tem um grupo minoritário, realmente gostaria de que existisse, né? Mas é aquelas coisas que a gente sabe de, né, confusões departamentais. Em relação ao supervisor, né? Eu não sabia que outros programas não tinham esse tipo de supervisão, gerenciamento. Então, no, o MNPF hoje conta com 67 polos, né, espalhados por todo o Brasil. Iniciou lá com 21 e hoje são 67. E desde a sua criação, né, existe essa figura do supervisor de polo, né, que vai ver ali as ocorrências em relação àquele polo, faz as visitações e quando a dissertação é colocada na plataforma, é ele que vai verificar, né? Justamente porque eu acho que esse cuidado maior se deve ao fato, principalmente, de a grande maioria dos professores, né, que estão ministrando e que estão orientando no mestrado profissional em ensino de física, não vem da área de ensino, né? Então há uma preocupação muito grande, né, em relação a essa dissertação, né? Porque grande maioria vem lá da física básica, né, que sequer muitos sequer tiveram curso de licenciatura. Então, eu acho que é um cuidado maior justamente para ver como essa dissertação está sendo encaminhada. Tem um capítulo lá de fundamentação teórica, ensino e aprendizagem, né, validando esse produto educacional, como esse produto educacional foi aplicado. Eu acho que a preocupação, né, o papel desse supervisor é mais nesse sentido, né, de ter um cuidado maior numa dissertação, onde a maioria que está orientando ali esse professor não vem da área de ensino, né, a sua grande maioria. E a outra pergunta, a primeira, desculpa, É acabei de sobre o esquecer. papel da Secretaria de Ensino da Ah, SBF tá, sobre a na Secretaria de época da Ensino. fundação. E agora, Olha, eventualmente, né, se existe alguma Olha, articulação da eu não Secretaria de... realmente em relação à Secretaria de Ensino na época, realmente eu não saberia te dizer, né, como foi a atuação da Secretaria de Ensino. Eu sei dizer muito sobre a Secretaria Estadual de Ensino, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com a Secretaria Estadual de Ensino, né? Até está tentando-se aí uma ação mais institucional, né, de conversa com a Secretaria Estadual de Ensino, porque esse professor que é do Estado, ele
não tem no Rio de Janeiro, não sei como é em São Paulo, ele não tem diminuição de carga horária para atuar, para se qualificar no mestrado profissional em ensino de física, né? Mesmo sem essa diminuição de carga horária, né? Sem essa liberação para ele atuar, né? Ele, quando consegue o título, o acréscimo salarial aí, as vantagens são mínimas, então a Secretaria Estadual de Ensino realmente não colabora nem um pouco na formação na qualificação desse professor, né? E a UFRJ agora está tentando, né, uma política mais institucional, né, para chegar a conversas com a Secretaria Estadual de Ensino, através do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, que engloba outras instituições também, para criar políticas, né, de incentivo de formação desses professores. Saberia te dizer em relação ao estado do Rio de Janeiro, mas como foi lá no início da criação, eu não saberia te dizer. Eu acho que é bem parecido aqui com as experiências que a gente ouviu do mestrado profissional em rede da Química, da falta de apoio das secretarias, né, estadual, aqui em São Paulo também. E, bom, e em particular, toda essa, digamos, consequência, né, que a gente espera ver, eu acho que não existe articulação, né, entre a CAPES, que é a grande proponente, né, desse programa, e as outras instâncias, né? O que existe, que a gente percebe, é uma articulação muito forte das sociedades científicas, né? No caso da SBQ e da SBF, na proposição desses programas em rede, né? O que de início também causou um problema formal, né? De qual é a universidade que coordena, né, esses programas, né? E que depois veio a se resolver também com a própria o título, né, da onde que sai, né, o título desse programa, dessa pós-graduação, né? Mas isso depois se resolveu com o tempo, né? Aí me ocorreu uma outra questão do futuro, ou de um presente muito atual, né? Essa mudança de área, como é que você avalia a mudança de área dentro da CAPES, né? Que não é só de avaliação, eu diria também, né? Mas enfim, é de avaliação, a gente sabe que, mas pode vir a ser de fomento também, na medida em que. Como é que você vê a área 51? Você acha que a área 51 ela pode trazer contribuições para além de ser vamos dizer, uma instância de avaliação? Acredito que sim, eu acho que vai haver aí um olhar diferenciado, né, para esse programa, né, que muitas vezes ficava ali, né, sendo criticado pela física, né, e porque não é física que está sendo feito para alguns, e sendo criticado também pela área de ensino, e muitas vezes, né, basicamente a área de ensino. Então, eu acho que essa mudança, né, vai haver uma mudança nesse olhar aí de compreensão do que é um mestrado profissional, ensino de física, onde muitos ali não têm formação, ensino de física. Eu acho, espero que seja para melhor, que essa compreensão do que é o mestrado melhore nessa nova área. Tá joia. Muito obrigado, Valéria. Maurício, daqui do auditório, eu acho que estamos todos. Ana Carolina, você demorou para levantar a mão hoje? A Ana Carolina vai fazer uma pergunta. Boa tarde, professora Valéria. Meu nome é Ana Carolina. Agradeço pela sua fala, pela sua apresentação. Eu não conhecia o programa. E aí a minha fala ela vai vir um pouco mais num lugar. São perguntas, mas ao mesmo tempo comentários reflexivos. Acho que num lugar de tensionamentos também, né?
Eu entendo que os professores que estão dando aula de física, né, como a senhora comentou, eles têm muitas deficiências em relação a esse conteúdo disciplinar, né, em relação ao conteúdo muito próprio da física. Mas eu queria saber se talvez vocês também não tenham identificado nesses professores, ou talvez a pesquisa em ensino de física não tenha identificado, que eles também têm uma deficiência em relação a essa formação humanista, em relação a um conhecimento de história e filosofia da física, em relação ao conhecimento sobre psicologia e filosofia da educação, né? E aí eu estou comentando isso porque durante a apresentação da senhora tinha um slide sobre o perfil do egresso, e neste perfil do egresso está sendo considerado que o egresso se deseja que ele tenha uma formação humanista, né? E aí eu fiquei me perguntando como essa formação humanista é atingida sem a história, a filosofia da ciência, né? Como é que essa formação está sendo diluída nas demais disciplinas? É, E eu só um pode falar. minutinho, eu vou concluir. Eu compreendo, no meu ponto de vista, né, eu entendo que a formação continuada de professores ela não pode pensar apenas nessa dificuldade disciplinar dos alunos, porque, para além de entender por que, o estudante não está aprendendo, por exemplo, né, eu não sou da física, mas, por exemplo, a dualidade onda-partícula, eu acho que também é importante que esse professor ele entenda por que, que ele quer ensinar isso para aquele aluno. Né? Então, o professor, um outro questionamento seria se o professor que está fazendo essa pós, ele tem condições de ser um professor com uma autoria pedagógica que permita que ele faça essa reflexão, né? De estou ensinando este conteúdo a partir de uma perspectiva, de qual perspectiva? O que eu quero que esse aluno, nessa escola, neste bairro, neste ano, aprenda esse conteúdo, né? E eu entendo que no campo da pesquisa geral do ensino de ciências, esses conteúdos que não são disciplinares, como, por exemplo, a filosofia e a filosofia e história da física e a filosofia e psicologia da educação, também são absolutamente igualmente importantes, né, para que esse professor em sala de aula consiga formar os seus estudantes, para que ele consiga exercer um bom trabalho. E aí, para poder finalizar, eu fiquei me perguntando como isso mudaria para o doutorado, por exemplo, né? Porque tem essa nova proposta de começar um doutorado profissional. E aí eu gostaria, né? Estou usando aqui de colocar o meu desejo sobre um programa, mas gostaria que talvez esse doutorado pudesse, por exemplo, contemplar essas coisas que talvez não estejam sendo contempladas no mestrado, mesmo porque eu entendo que é uma questão de tempo também, né? Mas eu acho que é importante. Né? Esses outros conteúdos não disciplinares, eles são igualmente importantes e entendo que eles também estão igualmente deficientes na formação dos nossos professores que estão atuando em sala de aula. É isso, muito obrigada. Então, eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que se faz, né, necessário e urgente esses conteúdos, né, para uma formação, né, mais ampla desse professor. Mas, assim, eu acho que esses primeiros anos, né, o MNPF começou lá em 2013, né, eu acho que esses 10 primeiros anos foi para apagar esse incêndio, onde 20% dos professores que lecionam física na educação básica têm formação, né, em física, né? Então, eu acho que esse primeiro momento foi para isso. Vamos, né, trazer esse conteúdo, trabalhar esses conceitos com esses professores, né? E eu acho que um segundo momento, e o MNPF está fazendo isso, ano passado foi feita uma pesquisa extremamente ampla por meio da Fundação Carlos Chagas, né, desses 10 primeiros anos, para entender, né, como o mestrado profissional ele tem atuado e como, né, ele tem modificado o ensino de física no Brasil. Né? Então, eu acho que essa pesquisa que vai ser revelada agora para a gente, para os coordenadores, em primeira mão, em dezembro, né, até aí na USP, né, todos os coordenadores vão se reunir aí na USP para discutir esses resultados. Acho que esse segundo momento do MNPF vai ser justamente para, né, partir para esse olhar, né, desse outro lado dessa formação desse professor,
né? Eu acho que o doutorado também, né, não ser tão conteudista em relação a disciplinas de física, mas ter esse olhar mais pedagógico de formação desse professor. Mas eu acho que, né, esses 10 primeiros anos, né, a partir dessa grade curricular, foi justamente para apagar esse incêndio, né? De que esse professor, a grande maioria que está em sala de aula, infelizmente não tem, né, a formação de conteúdo apropriado de física. Agora, partir para esse outro momento, né, de dar a formação apropriada em relação à parte pedagógica, que se faz extremamente necessário, e eu concordo muito com você. Maurício, eu acho que agora encerramos aqui no auditório. Você tem mais alguma questão? O áudio está fechado, Maurício. O áudio está fechado. Opa, eu tenho uma questão só, né, até pelo fato de eu estar envolvido também no mestrado profissional, né, que é a questão que foi falado muito sobre colaboração aqui, Valéria, né? Então você falou assim, né, então você tem uma expectativa, né, de contar com a colaboração, né, de outros, né, professores, né, que trariam outras perspectivas, outras vertentes, até para, de certa forma, sanar essas lacunas, né, que foram colocadas aqui, né? De formação, de temas interessantes, importantes, até para tornar mais denso essa formação para além dos conteúdos específicos de física, né? A minha questão, né, diz respeito à colaboração, até que ponto, né, por exemplo, o polo de Macaé ele precisa ter uma estrutura própria, né, para dar conta, né, desses elementos, se não seria possível que essa colaboração fosse externa mesmo, ou seja, até do ponto de vista remota, alguma coisa assim, porque, por exemplo, eu estou, por exemplo, na pós-graduação em São Paulo e aqui em Ribeirão Preto, mas muitas vezes eu ofereci uma disciplina em Ribeirão Preto que foi oferecida para um outro programa de pós-graduação, né, de São Paulo, né, no Interunidades. Até isso é por quê? Porque muitas vezes acontece isso, né? Existe muitos poucos alunos, né? Então, quando você falou ali, 4 alunos entraram, né? Se um aluno faltar da aula, são 3 alunos. Toda uma estrutura sendo gerenciada para 3 alunos, né? 4 alunos, né? E se não seria mais interessante, de repente, ter um processo de colaboração mais aberto, né? Que os polos, de certa forma, pudessem se conversar e algumas estruturas interessantes, né, que poderiam estar num polo ser aproveitada pelo outro de forma, né, a todos ganharem com esse processo e otimizar, né, até os recursos humanos envolvidos no processo. Então, a minha questão é essa, até que ponto, né, é necessário, que você citou aqui, né, abrir né, um claro aqui, né, para a entrada de alguém na área de ensino de física, mas se é possível, né, nessa gestão, né, do polo, você contar com essa colaboração externa no sentido de, né, sanar algumas lacunas de formação que foram citadas aqui. Então, isso tem sido pensado não a nível de mestrado nacional profissional em ensino de física, mas tem sido pensado dentro da UFRJ no complexo de formação de professores, né? E a ideia é que a gente, né, está afastado a 200 quilômetros do Isso. Rio, né, onde lá no campus da Ilha do Fundão, né, tem a faculdade de educação, né? Então, a ideia é fazer uma colaboração mais estreita entre os cursos, né, de pós-graduação voltados para a formação de professores. Então, essa ideia, né, surgiu recentemente, está sendo construída a nível institucional, né, e é uma forma aí de sanar essas deficiências, né, em relação ao ensino, em relação a pedagogia. Então, né, todos os coordenadores têm se reunido periodicamente justamente para ofertar. O pessoal que está lá no fundão, oferecer um curso para o programa que está aqui em Macaé e vice-versa. Então, isso tem sido pensado, sim. Eu acho que vai contribuir muito, alavancar muito a formação desses professores.
Ok, Valério, obrigado, viu? De Marcelo? nada. Então, aqui estamos satisfeitos. Eu queria agradecer muito tempo e a disponibilidade, a gentileza da Valéria em fazer a apresentação do programa para a gente. Infelizmente, a distância, viu, Valéria? Porque É, também aqui a gente tem as dificuldades com verba. Houve uma troca de coordenação e essa criou aí um vácuo junto à CAPES para poder executar nossa taxa de bancada aqui do programa, né? Mas muito obrigado, eu parabéns que agradeço. e boa sorte para vocês aí no Polo de Macaé, no Mestrado Nacional Profissional em Rede da Física. Muito obrigada. Obrigado, viu, Valério? Obrigadão mesmo. Tchau, tchau, e uma boa Tchau, noite para tchau, todos. um abraço, até Tchau, mais. tchau, abraço. Avisei aqui, Maurício, que só dia Hum. 19 agora. Pulamos a semana que vem. Isso, ótimo, fantástico. Tchau, gente. Abraço, Marcelo. Tudo de bom. Abraço, até mais. Até segunda. Ah, até segunda, é verdade. Tamo aí. Tchau, tchau.